Oi galerinha, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui para mais um Devocional Kids da Igreja Metodista em Tremembé. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Vamos ter agora mais um momento de estarmos juntos, né? Louvando a Deus, falando com Deus e ouvindo também a voz de Deus, ouvindo o que Ele quer falar pra gente nesse dia hoje. Vamos começar esse devocional com uma oração? Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos falar com o Senhor. Vamos lá? Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por esse dia, obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, por esse tempo que nós podemos ter juntos agora, de comunhão, ó Deus, de estarmos juntos louvando o Teu nome, ó Deus, e aprendendo mais de Ti. Fala conosco, Senhor, nesse tempo de devocional, que o Senhor esteja presente em cada casa, com cada criança nesse momento, com cada família, Senhor, esteja em cada lar, ó Pai, e recebe o nosso louvor aqui, a nossa adoração, Senhor. Dizemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora vamos para o nosso momento de louvor. Então, crianças, vamos agora para o nosso momento de louvor. Então você já sabe, né? Louva o Senhor com alegria aí na sua casa. Chama quem estiver aí junto com você, sua família, seus irmãos. Se tiver algum primo, algum amiguinho, vamos louvar o Senhor com alegria através desse canto que a gente vai cantar agora. Vamos lá?
Então chegou agora a hora da nossa história, crianças. Vamos lá? Hoje a gente vai começar uma nova série de lições, de histórias. A gente estava aprendendo nas últimas semanas, né, um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, qual é a função de cada um deles, né? E agora, nessa nova sequência de histórias, de lições que nós vamos ter, nós vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente crê que Jesus é o nosso Salvador e aí o Espírito Santo passa a caminhar com a gente, a maneira de nós crescermos na fé, de nós crescermos na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus, é através da palavra de Deus, é através da oração e através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a Bíblia agora. A Bíblia, crianças, é um livro só, mas que contém vários livros pequenos dentro dela. E a gente vai estudar um dos livros da Bíblia. A gente vai estudar o livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia, ele tem 150 capítulos. A gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o livro de Salmos, quem escreveu, quando foi escrito, qual é o tema dos Salmos. Isso a gente vai aprendendo nas próximas lições. E a primeira lição, a lição de hoje, tem o tema de quem escreveu os Salmos. E o texto bíblico, né, a base bíblica, tá lá no Salmos capítulo 19, do versículo 7 até o versículo 10. Depois você pede aí para alguém na sua casa ler com você esse trecho da Bíblia. Eu vou ler com vocês agora um versículo desse texto que eu citei para vocês. Eu vou ler Salmos capítulo 19, versículo 10. Nesse salmo, crianças, não vai falar quem escreveu o livro de Salmos, que é o tema da nossa história de hoje, né? Mas esse versículo, ele vai falar da preciosidade da palavra de Deus. Eu vou ler para vocês. Salmo 19:10. Fala assim, ó: os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Do que esse versículo está falando? Ele está falando da palavra de Deus, da Bíblia, que eu acabei de falar para vocês. A Bíblia, crianças, ela é preciosa e esse versículo aqui fala que os ensinamentos dela são mais preciosos do que muito ouro fino. Vocês já viram alguma coisa de ouro, crianças? Já viram na televisão, em algum lugar? Geralmente algum brinco, né? Alguma pulseira, algum anel de ouro. Brilha muito, não é? Reluz muito, né? O ouro, ele é muito precioso. Por que ele é precioso? Porque ele é difícil de ser encontrado, ele é difícil de ser retirado da natureza. Então isso faz com que o ouro seja muito precioso, seja muito caro. Então o que esse versículo está falando? Que a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus são muito mais preciosos do que o ouro. Olha a sequência do versículo. E são mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Vocês já comeram mel, crianças? Já viram como ele é docinho? Mel é docinho, não é? É isso que esse versículo está falando, que os ensinamentos que contém na palavra de Deus, na Bíblia, eles são mais doces do que o mel. Para quem obedece, quem segue os ensinamentos de Deus através da Bíblia, experimenta quão doce que é a presença de Deus, o quão preciosa que é a presença de Deus. É isso que esse versículo está falando para a gente, que a palavra de Deus, ela é preciosa. A gente vai estudar então um pouco agora sobre ela através do livro de Salmos. Então, como eu falei para vocês, o tema da nossa lição hoje é quem escreveu os Salmos. O que vocês acham aí na casa de vocês, crianças? Quem que escreveu o livro de Salmos, que é um dos livros da Bíblia? Vocês acham que foi Deus mesmo que escreveu e enviou para a terra? Ou ele mesmo veio e escreveu? Não foi assim. Poderia ter sido assim, né? Deus tem todo o poder. Mas não foi assim. O livro de Salmos, assim como toda a Bíblia, foi escrito por homens, né? Por pessoas que amavam a Deus, que caminhavam com Deus e que foram inspiradas por Deus para escrever a Bíblia. Então, essa foi a maneira que a Bíblia foi escrita. Então, a gente vai ver hoje algumas dessas pessoas que escreveram o livro de Salmos. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira pessoa que escreveu o livro de Salmos, uma das pessoas, né? É esse menino aqui, ó. É um personagem bíblico muito conhecido, tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, é Davi. Davi, ele se tornou rei, né, de Israel, mas na verdade aqui
ele ainda era um menino. Antes de ser rei, ele foi, quando ele era adolescente, ele foi um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava dos rebanhos do pai dele, da família dele. Então ele foi um pastor de ovelhas. E Davi escreveu muitos salmos. Um dos salmos muito conhecido que Davi escreveu é o Salmo 23. O que fala no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O legal, crianças, é ver que essas pessoas que escreveram o livro de Salmos, elas usavam as experiências de vida delas, usavam aquilo que elas tinham conhecimento para relacionar e para falar com Deus. Então, por que Davi falou que o Senhor, que Deus era o pastor dele? Porque Davi tinha experiência com ovelha. Ele sabia como que um pastor cuida das suas ovelhas, cuida dos seus rebanhos. Ele sabia que o pastor, ele quer ver o bem da sua ovelha, ele protege a ovelha para que os outros animais não alcancem, não comam ela, né? Toma cuidado para que ela não caia no precipício, para que ela não se machuque. Então Davi sabia como que Deus cuidava, como que um pastor cuida das ovelhas. Então ele disse: o Senhor é o meu pastor, ele cuida de mim. Olha que salmo precioso, né? Muito conhecido. Outra pessoa que escreveu alguns salmos foi esse aqui, ó, Salomão. Salomão, ele era filho de Davi e ele também se tornou rei de Israel. Salomão ficou muito conhecido por ser um rei sábio, né? Ele pediu sabedoria a Deus. Inclusive, num dos salmos dele, ele fala isso. É o salmo de número 72. Salomão pediu para que Deus o ensinasse a ser um rei justo. Então a gente teve Salomão também, que escreveu alguns salmos. Tem mais gente? Vamos ver quem mais escreveu alguns salmos. Esse aqui, ó. Tá vendo esse rapaz aqui, ó? Esse aqui se chama Asaf. Asaf, ele era músico e ele também escreveu alguns salmos. Olha aqui, ó, na boca dele tá saindo aqui, né, algumas notas musicais, né, algumas melodias. Asaf era músico e ele também escreveu alguns salmos. Uma coisa, crianças, que a gente tem que saber é que às vezes a gente relaciona o louvor com a música, né? E não é assim, é lógico que a gente pode louvar a Deus através da música, só que o louvor não acontece só através da música, acontece através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes. Tudo isso é ato de louvor ao Senhor, então não precisa ser só a música. No caso de Asaf, era música, porque ele era músico, então ele escreveu salmos de louvor ao Senhor através da música, né? Então escreveu aí alguns salmos. Outra pessoa que escreveu o salmo, esse aqui, ó, Moisés. Moisés, você também deve conhecer a história de Moisés, né? Aquele bebezinho que foi colocado num cesto, navegou lá no rio, a filha do faraó achou ele e criou, né, como se fosse filho dela. E aí Moisés, quando cresceu, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, né? E Moisés também foi uma pessoa que escreveu alguns salmos. Ele escreveu o salmo de número 90. Vamos ver mais gente que escreveu alguns salmos. Esses dois aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó? Eles estão como se fossem seguranças, né? Como se fossem guardas. E eles eram isso mesmo. Esses aqui eram os filhos de Coré. Eles eram vigias, eles eram guardas na porta do templo. E lá eles também escreveram salmos de louvor ao Senhor. E aqui a gente tem mais duas pessoas que escreveram alguns salmos. Eles eram, deixa eu confirmar o nome, que o nome deles é mais difícil. Eles eram Emã e Etã. Esses dois aqui, ó, eles foram homens muito sábios e eles também escreveram alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 88 e o Salmo 89. O livro de Salmos, crianças, ele tem 150 capítulos. A palavra salmo significa louvor, né? Ou cânticos de louvor. Então, cada salmo é um louvor a Deus. A gente vai ver nas próximas semanas um pouquinho do tema, né? De alguns salmos. Mas, na verdade, os salmos, eles são expressões de louvor a Deus.
A gente teve essas pessoas que eu falei para vocês hoje que escreveram alguns salmos, mas a gente tem muito mais gente. Alguns salmos são até desconhecidos, a gente não sabe quem escreveu. Mas o que eu quero que vocês gravem aí hoje, crianças, é que essas pessoas que escreveram salmos, elas estavam se expressando a Deus, estavam expressando ali o que elas tinham no coração delas, o que elas estavam sentindo, às vezes gratidão, adoração, tristeza, arrependimento. A gente tem salmo de vários tipos, mas elas estavam se expressando para Deus. E todas essas pessoas eram pessoas que caminhavam com Deus, que amavam a Deus e foram inspiradas por Deus para escrever o livro de Salmos, alguns salmos, né, que hoje a gente tem acesso e que hoje a gente pode ler e também se aproximar de Deus, né, através da palavra dele. Para encerrar esse tempo de história, a gente vai fazer uma oração, crianças. E nessa oração a gente vai pedir para que Jesus coloque no nosso coração realmente um desejo, uma vontade muito grande da gente conhecer mais a Ele através da sua palavra. Falei para vocês que a gente conhece mais a Deus orando e lendo a Bíblia, né? Só que a gente às vezes não tem vontade, né? Às vezes a gente acha que não entende, às vezes a gente acha que é muito difícil. Então a gente vai orar agora para que Jesus coloque no nosso coração esse desejo da gente realmente ler a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, saber do que se trata a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, crianças, o Espírito Santo de Deus revela para nós o que Deus quer falar para cada um de nós. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus tem uma coisa diferente para falar com a gente. Então, a gente aprendeu um pouquinho hoje mais sobre a Bíblia, né? A gente aprendeu sobre o livro de Salmos e a gente vai orar agora para que a gente tenha sempre vontade de conhecer mais a Deus através da Bíblia. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa, nós vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse tempo de meditação na Tua Palavra, Senhor. Nós aprendemos, ó Deus, que os Seus ensinamentos são mais preciosos do que o mais puro ouro, que eles são mais doces do que o mel. E nós cremos nisso, Senhor, que a Tua Palavra, ela é luz para o nosso caminho, que a Tua Palavra é direcionamento Teu para cada um de nós, Senhor. E nós oramos nesse momento para que cada criança, cada adulto que está assistindo essa devocional nesse momento, Senhor, que possa sentir no seu coração o desejo, ó Deus, o anseio pela Tua presença, por conhecer mais a Ti, por ler a Bíblia, por mergulhar mais na Tua presença e conhecer mais a Ti, Senhor. Que nós possamos ter esse desejo, essa vontade no nosso coração, ó Deus, de caminhar contigo todos os dias das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai falar da nossa atividade de hoje, tá quase acabando. Vamos lá? Agora vamos falar da nossa atividade de hoje. Lembra que eu falei para vocês que hoje a gente começou uma sequência nova, né? De lições, de novas histórias. Então, você vai aí na sua casa procurar o culto de número 1. A gente começou de novo, né? Então aqui o culto 1, o tema é Quem escreveu os Salmos? E aí a atividade daqui, ó, uma atividade que tem que pensar um pouquinho. Você vai procurar aqui no caça-palavras os nomes das pessoas que escreveram o livro de Salmos. Lembra que eu falei lá na história? Eu falei os nomes das pessoas que escreveram. Você vai procurar aqui no caça-palavras e depois vai completar aqui embaixo. A gente teve Davi, Salomão, Asaf, Moisés, os filhos de Coré, Emã e Etã. Tivemos várias pessoas aí escrevendo os livros de Salmos. Então você procura aqui e completa a atividade. Não esquece de pedir para alguém da sua família ler com você o texto aqui, ler o texto na Bíblia, lembrando sempre que é atividade em família, tá? E guarda aí, vai juntando tudo pra gente fazer a pastinha aí no final das lições, tá bom? A gente tá chegando ao fim de mais um Devocional Kids. Crianças, foi um prazer estar com vocês de novo, que vocês tenham uma semana abençoada, né? Que Deus possa continuar abençoando a casa de vocês, a família de vocês e que vocês
tenham sempre na mente, no coração de vocês, que Jesus é amigo de vocês, que o Espírito Santo é amigo de vocês. Então ele está com você todos os dias. Quando você se sentir triste, feliz, preocupado, a maneira como você sentir, você pode ajoelhar na sua casa, ou mesmo se não der para ajoelhar, você pode fechar os seus olhos e falar com Deus. Ele escuta você. Que você saiba disso, que você tenha essa certeza no seu coração que Jesus caminha com você todos os dias, crianças. Amém? Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau!